E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito dos semifinalistas da Copa do Brasil e quem são os favoritos à grande final da competição, tá certo? Bom, antes de entrarmos no vídeo de hoje, peço muita ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante, me ajuda demais, beleza? Bom, sem enrolação, então simbora pro vídeo. Pessoal, começando aqui o vídeo, falando um pouquinho a respeito do retrospecto dos times até a chegada às semifinais da competição, tá? Começando aqui pelo Grêmio, pessoal, na terceira fase, se eu não me engano, terceira ou quarta fase, enfim, o histórico do Grêmio na competição atual foi na quarta fase, se eu não me engano, passou pelo Ferroviário por 3-0. Na terceira foi 2-0 contra o ABC em casa e depois 1-1 fora de casa. Nas oitavas fez 1-1, né, diante do Cruzeiro, né, foi 1-1 mais um empate. E no jogo de volta 1-0, tá? Já contra o Bahia foi 2 empates, ambos em 1-1 e uma emocionante disputa de pênaltis que culminou na classificação do Clube Gaúcho para as semifinais, tá? O Grêmio é um time muito copeiro, então tá bem acostumado a decisões bem apertadas e isso acabou deixando os gremistas aí na semifinal, mais uma vez sob o comando do Renato Gaúcho, tá? O outro aqui é o Flamengo, que de fato teve um início de temporada um pouquinho conturbada, com troca de técnicos, né? Vitor Pereira em má fase. Teve uma derrota contra o Maringá por 2-0, depois venceu no Maracanã por 8-2. Nas oitavas empatou com o Fluminense e depois ganhou por 2-0. E contra o Atlético Paranaense venceu na Arena da Baixada, venceu por 2-1 e no jogo de volta no Maracanã por 2-0, tá? O Flamengo conseguiu se recuperar muito bem na competição e é forte candidato, acho que é o principal candidato ao título nacional, também está nas semifinais. Já o Corinthians teve na terceira fase uma derrota para o Remo por 2-0. No jogo de volta conseguiu o mesmo placar e venceu nos pênaltis. Contra o Atlético Mineiro perdeu por 2-0, venceu por 2-0 em casa e conseguiu mais uma vez a classificação nos pênaltis. E também contra o América Mineiro perdeu por 1-0 lá, ganhou por 3-2 aqui no Neoquímica, mais uma disputa por pênaltis, tá? Então você vê como o corintiano passa perrengue nessa questão dos pênaltis, né? O perrengue que eu digo é mais aquela emoção, né? Mas conseguiu ser vitorioso nas 3 disputas que teve, tá? Então até agora o Corinthians conseguiu as classificações de modo emocionante, tá? E o nosso último aqui é o São Paulo, que teve um primeiro jogo contra o Ituano na terceira fase, 0-0 indigesto no Morumbi, um jogo horroroso também na volta lá em Itu por 1-0, conseguiu vencer o time. Nas oitavas de final teve mais um confronto difícil, emocionante, que foi 2-0 contra o Sport lá em Recife e no jogo de volta em Morumbi perdeu por 3-1 e foi para os pênaltis, tá? Já contra o Palmeiras teve uma vitória por 1-0 no Morumbi e uma vitória também no Allianz Parque por 2-1, tá? Ou seja, entre todos os clubes aqui, eu acho que os mais emocionantes, as classificações que tivemos aqui mais emocionantes, eu acho que foi do São Paulo e do Corinthians. Mais o Corinthians por ter passado por todo mundo por decisão de pênaltis, tá? Bom, e os confrontos foram definidos. Nessa segunda-feira teremos o sorteio do mando de campo, tá? Bom, teremos Grêmio contra Flamengo numa chave e São Paulo e Corinthians na outra, pessoal. Começando aqui com a disputa entre Grêmio e Flamengo, o Flamengo de fato é o amplo favorito a conquistar, né, esse torneio, mas a gente precisa ressaltar que o Grêmio é um time copeiro, um time acostumado a grandes decisões, por mais que não tenha um plantel robusto, um plantel fortíssimo como tem o Flamengo, a gente tem um Luizito Soares que pode definir o jogo ali, é um dos caras que pode definir. Tem o Bitelo jogando muito bem, o Ferreira em ascensão novamente, então pode ser que é um time que dê trabalho, tá? Vai enfrentar o Flamengo que é acostumado a grandes decisões, tem, eu acho que o principal elenco do Brasil. Ao meu ver, vai ser jogos com placares bem magros, tá? Talvez um empate no jogo de ida, uma vitória magra
do time do Flamengo na outra, eu acho difícil a gente apontar um grande favorito. Mas se você for analisar o contexto e o que os times têm rendido ao longo da temporada, acho que o Flamengo é de fato o favorito. Mas eu acho que vai ser um jogo com empate e uma vitória magra. Essa vai ser a questão. A gente precisa ver a questão da definição dos mandos de campo para ter uma dimensão mais interessante, tá? Então aposto no Flamengo. Já Corinthians e São Paulo, eu acho que é um jogo assim muito equilibrado. Eu acho que imprevisível. Eu acho que não é difícil você apontar um favorito para esse jogo. A gente tem dois times em ascensão. É bem verdade que o São Paulo tem jogado melhor, vem tendo mais resultados positivos do que o Corinthians. Começou agora, engatou, se não me engano, a terceira ou quarta vitória seguida entre as competições. Então, são clubes fortes em suas casas. Um ponto bem negativo para o São Paulo é jamais ter vencido o Corinthians na Neoquímica, então esse é um ponto a ser ressaltado. A gente sabe que o Corinthians tem uma ampla força dentro de casa, tá? Então o São Paulo precisa, de certa forma, quebrar essa hegemonia corintiana para daí sim a gente verificar se de fato vai estar apto a conquistar esse título, tá? Bom, se fosse para arriscar um resultado, eu acho que vai ser um... Eu não consigo apontar um favorito entre São Paulo e Corinthians. Acho que vai ser um resultado definido em penalidades, tá? Eu acho que possivelmente o Corinthians consegue vencer em casa, o São Paulo também, sei lá, 1-0 pro Corinthians em casa, 1-0 pro São Paulo no Morumbi. Eu acho que vai ser uma classificação definida nos pênaltis. Eu acho que essa é a minha percepção, tá? Vale ressaltar também que o São Paulo é freguês do Corinthians em termos de mata-mata. Eu acho que é uma diferença de 17 avanços do Corinthians contra 6 do São Paulo. Então, bem discrepante os números, assim como é com o São Paulo em relação ao Palmeiras, um placar de 15-6, tá? Logicamente, eu como São Paulino, eu torço e acredito no São Paulo, mas sei que é uma partida difícil, uma partida complicada e ainda bato na tecla que eu acho que vai ser uma decisão ali que vai ser definida nos pênaltis, pessoal. Essa é minha humilde opinião, gostaria de saber muito a opinião de todos vocês. Um detalhe que todos que partiram para as semifinais ganharam 9 milhões de reais aí no caixa, então é uma ajuda muito boa aí para os clubes, essa premiação. E com toda certeza fortes emoções nos aguardam. E aquilo, dentre todos os 4 que estão nas semifinais, acho que talvez não de maneira unânime, mas acho que o grande favorito de fato é o time do Flamengo pelo elenco que tem, tá? Mas vai ser bem legal se os outros 3 ganharem que não o Flamengo, né? Porque, querendo ou não, na Flamengo ganhando toda hora alguma competição aí já fica muito ruim, né? Tem que ter uma disputa mais interessante. Bom, pessoal, mas é isso. O vídeo de hoje fez. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal. Recomende esse vídeo ao amigo me ajudou bastante. Eu vejo vocês todos numa próxima, tá certo? Um forte abraço a todos, até mais e valeu!